Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Tudo bem com vocês? Começando mais uma sessão de Hopium aqui, uma sessão de Hopium que, puta, já tinha sido adiada por algumas vezes por conta de compromissos da vida Fiat, mas finalmente vai rolar. São três pessoas que, se vocês estão presentes no Twitter, vocês provavelmente já esbarraram, tipo o Breno, que não só no Twitter, mas uma ampla produção de conteúdo e tradução de conteúdo para o português. O Lawrence, que tem. É Lawrence que fala? Deve ser. Bom, que tem um podcast, o FOMO Podcast. E o Koda, que tem um dos avatares mais legais, que é um urso de braço cruzado e de olhos com laser, assim. Então, para começar a sessão de Hopium de hoje, eu vou passar a bola para o Breno Brito, para ele se apresentar, contar um pouco quem ele é, o que trouxe ele aqui no Bitcoin, sei lá, quanto tempo ele está e qualquer coisa interessante que você quiser se apresentar, Breno. Conta para nós um pouco da sua história. Primeiramente aí, obrigado por ter me convidado aí, Leta. Pois é, eu tô no Bitcoin, deveria estar há mais tempo. Aquela tristeza clássica que todo mundo vê na primeira vez e eu vou olhar isso e aí fica para depois e depois se arrepende, né? Eu fiz uma conta na Coinbase em 2013. Em 2013 eu fiz uma conta na Coinbase, na Bitcoin.de, que é da Alemanha, nem sei se esse negócio ainda existe, se virou alguma coisa. Mas isso aí eu pesquisei na época que eu fiz o podcast com o João Grilo, que eu estava tentando ver quando é que eu ouvi falar. Eu lembro que nessa época eu já tinha deixado há um tempo sem ver, eu já escutava e eu tava, não, beleza, agora eu vou tirar um tempo e vou atrás. E aí eu tentei me inscrever nessas exchanges aí, só que, bem, tudo fora do Brasil, eu não confiava muito nas brasileiras, ficava, pô, vou mandar meu dinheiro aí, vou perder esse dinheiro semana que vem. Achava que aqui no Brasil ia ser tudo pirâmide, Bom, apesar de você já não estava ter. errado, né? Pois é. Já tinha algumas aí das que existem hoje. Em 2013 estavam começando algumas, mas também muitas pirâmides apareceram e sumiram desde 2013 também. Inclusive, uma delas eu ajudei a mostrar os motivos que era uma fraude. Mas, enfim, aí eu entrei no mercado financeiro, comecei a trabalhar no mercado financeiro, e em 2016 eu tava já, pô, Bitcoin tá subindo de novo, não acredito, eu vou perder essa oportunidade de novo. E eu comecei a olhar e ver, e eu ainda não entendia muito bem, mas foi em 2017 que eu cheguei e falei, cara, já deu, eu vou fazer uma empresa, no caso de cripto, né? Na época não tinha estudado o suficiente. Resolvi, vou fazer uma empresa de cripto que não tem gente não tem gente fazendo isso. Na época não tinha praticamente nenhuma empresa trabalhando com finanças e cripto. E aí, nisso daí, aí eu comecei a aprender, né? E eu dei muita sorte que bem nesse aprendizado eu teve as guerras do fork, que foi fundamental aí para o meu entendimento do Bitcoin, que foi, para quem não conhece, lá em 2017 teve uma discussão sobre o tamanho do bloco, ou se o Bitcoin deveria aumentar o tamanho do bloco ou não, e que resultou na criação, no fork, né, o Bitcoin Cash, o Bcash. Isso daí foi fundamental, porque entender por que que isso aconteceu, por que que o Bitcoin é o Bitcoin de verdade e não o Bcash? Por que que o Bitcoin precisa manter os blocos do tamanho que ele tem e não, sei lá, aumentar arbitrariamente aí? É o que me deu a bagagem filosófica para entender praticamente todo o resto, entender a necessidade de centralização e por que que várias e várias, praticamente todas as outras criptomoedas não são
descentralizadas, né? E então é isso. Aí eu entrei, eu sou engenheiro de formação, não falei isso antes, mas eu sou engenheiro eletricista. Então eu comecei dessa parte tecnológica. Com a parte tecnológica, eu fui para o mercado financeiro, então eu estava ali no financeiro. E aí, quando eu fiz a minha empresa de cripto, eu estudei a fundo. Em 2018, por exemplo, eu fiz o curso do Jimmy Song. Eu tive a sorte dele vir aqui para o Brasil, e aí eu fui aluno bolsista dele. Ele sempre abre um edital ali para um edital. Eu sou de Brasília, então ignore essa linguagem. Ele abriu um mini concurso ali para a bolsa. E aí eu ganhei a bolsa, fui para São Paulo, fiz o curso com ele, onde a gente programou boa parte da estrutura do Bitcoin do zero no Python. Foi, cara, sensacional. É outra coisa que mudou minha vida em questão de entendimento aí de Bitcoin em geral. Eu já seguia ele, gostava já muito das opiniões dele no Twitter, nos artigos que ele tinha no blog dele. E aí foi isso, eu fiz uma startup de investimento em cripto que deu errado. Aí depois eu comecei a escrever artigos sobre isso. Na verdade, eu comecei a escrever enquanto eu estava na minha startup. E aí eu comecei a ver, pô, isso aí talvez seja um negócio legal. Eu fui escrevendo mais, e aí hoje eu estou trabalhando como cientista de dados no mercado Bitcoin. Um dos motivos, na verdade, o motivo de eu estar trabalhando hoje no mercado Bitcoin é justamente o artigo que eu comentei, onde eu mostrei por A mais B ali que a Negocie Coins, o Bitcoin Banco, eu fiz uma análise de dados e mostrei publiquei isso daí e mostrei que eles estavam fazendo wash trading, né? Que é, bem, falsificar volume. Existe, por exemplo, 10 milhões 1 milhão em transação e eles falam que tem 100. Então, eles estavam fazendo isso daí. Eles diziam que tinham, quando a gente comparava com os outros, é como se eles tivessem 60% do market share nacional de trade de cripto, mais de 60%. E aí eu mostrei que isso não fazia sentido. E alguns meses depois, alguns anos depois, na verdade, ano passado, o rei dos bitcoins lá, o cara do Bitcoin Banco, foi preso. E aí o pessoal do mercado Bitcoin viu, eu lembro do seu artigo, a gente gostou da sua análise, você não quer fazer umas análises assim aqui dentro? E aí é onde eu tô agora. Cara, e me conta uma coisa. Quais dados você usou para fazer essas análises? Dados on-chain, dados de volume de trade em plataforma, não sei. Quais dados você utilizou? Eu usei os dados abertos mesmo, da API. O que que acontece? Quando uma exchange ela negocia, ela não produz praticamente nada de dados on-chain. Quando você manda para ela, ela coloca na carteira dela e toda cripto que está sendo transacionada ali dentro, ela é transacionada num banco de dados. Então, eles têm uma cripto que tem os bitcoins de praticamente todo mundo, e aí dentro existe uma contabilidade interna. Quase todas as exchanges fazem desse tipo, porque é muito demorado, né? Imagina ter que esperar 30 minutos para fazer um trade, para comprar e depois vender. Então, eles fazem e isso daí acaba que querendo ou não, as exchanges é como se fosse já um segundo layer do Bitcoin e de outras cripto. E aí eu peguei esses dados abertos que eles fornecem na API e eu comparei a liquidez. Não existe uma maneira direta de medir a liquidez de cada moeda, mas você consegue fazer estimativas, né? Você consegue.
uma moeda que tem muita liquidez, tem muita gente transacionando, que tem 60% do market share do Brasil, teoricamente ele vai ter, ao mesmo tempo, vai ter um bid-ask spread muito pequeno, um slippage muito pequeno. Para quem não sabe, o bid-ask spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda no livro de ordens de uma exchange. E o slippage é o quanto que você paga, quanto que você paga a mais ou recebe a menos quando você faz uma ordem grande. Mas, ou seja, o mercado se torna mais eficiente quando tem mais volume. É intuitivo isso no fundo, né? Exatamente, isso é intuitivo. Existe uma. Quando você tem mais volume, você necessariamente você tem mais liquidez, você tem mais gente negociando, você encontra. É lei da concorrência, né? Se você tem mais empresas, se você tem um monopólio, o preço é fixo, você negocia no preço que o monopólio quer e pronto, acabou. Agora, se você tem concorrência, se você tem várias, digamos assim, empresas iguais negociando o mesmo produto e você pode escolher qualquer uma, você vai comprar no mais barato e existe uma competição no preço. Então, essas margens, esses spreads, eles diminuem bastante. Boa, interessante. Cara, eu nunca li esse artigo. Depois me passa o link para eu colocar na descrição aqui embaixo do pessoal que está escutando e também eu vou querer ler ele. Bom, Passo. deixa eu passar agora a bola pro Koda. Ô Koda, se apresenta aí você também, cara. Fala aí, pessoal. Eu sou um pouco novo no Bitcoin Twitter, né? Eu sou aquela pessoa que começou ano passado e fiquei, vamos dizer, aprendendo sobre Bitcoin pelos artigos do Leta, que foi desse jeito que eu conheci o pessoal. Fui seguindo a rapaziada do Twitter, que querendo ou não lá aprendi bastante coisa. Mas sobre finanças eu comecei muito lá atrás, finanças pessoais, na B3. E não, eu não conheci o Bitcoin de primeira, conheci a shitcoin mesmo, comecei a fazer curso sobre elas. E no final, todo mundo sabe, né? Zero é o, é o suporte mais forte. A maioria das shitcoins que eu, vamos dizer, investi, né? O pouco que eu tinha foi a zero. E estou Bitcoin, aprendi sobre DCA e até hoje estou nessa. Investimento aos poucos, né? Porque também, vamos dizer, que é uma das perguntas que eu tenho tido nesse mês, que é o nível das pessoas que investem em Bitcoin ou poupam em Bitcoin, né? Porque eu estava meio que analisando a vida da rapaziada que viaja, vai para um monte de lugar. E calma aí, pessoal. A maioria das pessoas mal consegue ter um salário mínimo para investir. Na verdade, elas têm muito mais dívida, né? Então, foi mais ou menos desse jeito que eu conheci o Bitcoin e desse jeito que hoje em dia eu me encontro. Poupando um pouco, fazendo um extra, trabalhando. Eu até queria levantar uma bola pro pessoal que tá aqui. Qual o emprego de vocês? Então, o Breno já falou, né? Ele está trabalhando como cientista de dados Isso, eu sou cientista de dados. lá no mercado do Bitcoin. O que você faz como cientista de dados? Tipo, qual é o dia a dia de um cientista de dados? Porque para É, 99% do brasileiro médio, assim, quem está escutando não entende o que isso quer dizer. pois é. Isso aí, inclusive, é difícil de explicar mesmo, porque geralmente as pessoas. O que eu efetivamente faço, eu estudo as fontes de dados que a gente tem. Geralmente eu tento responder alguma resposta prévia, às vezes eu não tenho nenhuma resposta inicial para responder e eu tenho algum insight, alguma coisa, eu faço o cruzamento entre dados. Mas no dia a dia, o que que eu faço? Eu tenho uma base de dados bem grande, onde eu tento responder perguntas com essa base de dados, usando estatística principalmente. Então, eu uso estatística, inteligência artificial, machine learning, para tentar, e às vezes até análise de dados simples mesmo,
de simplesmente traçar o gráfico e realmente está subindo. Hum. Então, eu basicamente eu pego esses dados e trato eles da melhor forma possível, tentando deixar estatisticamente mais robusto possível e tento ou responder alguma coisa sobre alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que está acontecendo, ou eu tento usar isso para prever algum comportamento futuro, alguma coisa que vai acontecer no futuro. E quais bases de dados, assim, tipo, principalmente oscilação de preço ou, tipo, tamanho de volume, sei lá, quais tipos de dados você costuma analisar? Então, depende. Como eu tenho essa experiência aí de trading no mercado financeiro e uma experiência de cripto também, de ter estudado bastante o lado cripto, então eu entendo muito bem aí o mercado de cripto como um todo. Então eu estou principalmente olhando dados concorrenciais, olhando outras exchanges em comparação com a mercado Bitcoin, tentando entender o que que faz de uma exchange melhor ou pior que a gente, o que que a gente poderia fazer para estar em numa melhor colocação. Mas um exemplo mais claro do que um cientista de dados faz, que praticamente toda empresa grande, Amazon, Twitter, Facebook, todo mundo faz o tempo todo, é o seguinte: imagina que você vai lançar uma plataforma, você vai lançar o Twitter Spaces, que lançou faz pouco tempo. Twitter Spaces, na hora que vai lançar o Twitter Spaces, você vai criar uma janelinha lá onde a pessoa vai clicar e nesse momento que você vai criar a janelinha, você pode fazer uma janelinha grande, uma janelinha pequena, uma janelinha alta e magra, uma janelinha baixinha e compridinha. Então, eu faço esses testes, eu coloco várias janelinhas diferentes para usuários diferentes e eu vejo qual que me dá mais resultado. Então, por exemplo, todo mundo sabe aí que Instagram, Twitter, tudo é viciante, né? As pessoas passam o dia inteiro ali rolando o feed. Isso não é à toa. Eles fizeram vários e vários e vários experimentos estatísticos para ver, se eu colocar o botão aqui, ele vai rolar menos o feed, vai ver menos coisa, então ele vai ficar menos tempo no nosso aplicativo. Não, vamos fazer aquele outro que ele fica mais tempo no nosso aplicativo. E eles é uma cultura de experimentação o tempo todo para um determinado fim. Pode ser para ficar mais no aplicativo, pode ser para gerar mais receita, pode ser para qualquer objetivo que você quiser. Basicamente isso. Ficou claro ou ficou muito confuso? Ficou. Deu para entender. Bom, deixa eu falar então o que eu faço hoje em dia. Eu estou trabalhando na equipe de marketing de uma empresa que chama Dishooks, que é a empresa que construiu a mineradora que talvez você conheça, que chama Arthur Mining, que é uma mineradora que é americana, mas tem cérebro composto 100% de brasileiros. A gente atua lá nos Estados Unidos por questões de segurança jurídica e acesso a energia barata, mas é uma empresa composta de brasileiros. Talvez você já tenha visto ou escutado o podcast ou com o Ray Nasser ou recentemente com o Paulo Paganelli, aliás. Tipo, a gente saiu num Bitcoinheiros dias atrás, o Paulo falando, ele deu palestra também aqui no Meetup de São Paulo. Eu tô na equipe de marketing lá, querendo ou não, todo esse trabalho com o Explica Bitcoin, escrever texto, aprender no fundo a se comunicar no mundo digital, que tem receitinhas de bolo específicas, assim, é uma comunicação diferente do que quando você está escrevendo, no meu caso, uma tese acadêmica, que eu sou da academia também, mas no caso de outras pessoas, sei lá, quando você está escrevendo uma linguagem não de internet, o pessoal que está acostumado a escrever redação, dissertação, etc., tem certos vícios de linguagem que você precisa aprender a polir. O fato de eu ter feito Explica Bitcoin, etc., me gerou um certo grau de conhecimento que, no fundo, conforme o nosso ecossistema for crescendo, todos os departamentos de marketing das empresas vão precisar de pessoas que entendam de Bitcoin e entendam o básico de escrita, desse tipo específico que chama copywriting.
que, tipo, no fundo eu sou o bitcoinheiro desse setor porque tanto o Gustavo quanto o Vinícius, que são da área também, hoje em dia entrou a Cecília, eles não entendem muito do mundo do Bitcoin, não, sabe, tipo, beleza, até tem um pouco de Bitcoin investido, mas também tem um pouco de Ethereum e nem vê muito a diferença e entende que prova de trabalho é mais legal, tanto é que a gente trabalha com isso, mas acha que prova de participação é, sabe, é uma pessoa agnóstica quanto ao tema. Então eu faço muito uma função de tradução de conhecimento e de educação. Assim, eu me vejo como realmente o bitcoinheiro da área de marketing que, puta, precisamos escrever um texto para colocar aquele site, sabe, que tiver um textinho escrito e um botão, clique aqui e se cadastra. Pô, a pessoa que vai escrever esse texto precisa entender o que ela está falando. Você não vai conseguir ensinar um marqueteiro a todos os termos e todas as coisas do Bitcoin. Você precisa ter um bitcoinheiro escrevendo isso. Então, Entendi. eu estou na empresa meio que nessa função de traduzir o conhecimento do nosso meio e escrever isso para conseguir ajudar o time de marketing da Arthur Mining hoje em dia. Então, um bitcoinheiro que fala a linguagem, na verdade, é um copywriter, né? Que fala a linguagem do Bitcoin. Que, Exato. querendo ou não, tu tem que saber falar com o pessoal, o público da área. Isso. Então, você já estando já no meio, já sabe como lidar e como chegar nas pessoas. Isso. E eu também tenho uma outra frente de atuação que eu tenho feito também, que é uma parte mais relacionada à pesquisa. Querendo ou não, eu fiz mestrado, doutorado, pesquisa é um negócio que eu sempre curti e sempre acabo focando, assim. Então, sei lá, conversando com o cara que cuida da frente de pesquisa e desenvolvimento da Arthur, o nosso CTO, e, sabe, a gente está tocando uma frente de pesquisa para entender se a gente consegue viabilizar o uso de metano na mineração. Então, tipo, tem alguém que precisa fazer a pesquisa bibliográfica, tipo, fazer, sabe, pensar nas coisas, tipo, eles estão pensando numa certa maneira, eu estou pensando em outra e a gente vai juntando os dados. Isso acaba sendo atualmente muito mais num segundo plano, assim, sabe? Obviamente não é a prioridade é tudo que tem no marketing. Mas no fundo lá é uma empresa, Arthur, que é composta de muitas pessoas muito curiosas, sabe? Muitos nerds curiosos e, sei lá, que têm interesses assim. Então muitas coisas simplesmente saem acontecendo, assim. É bem interessante, assim, como ambiente de É bem trabalho. natural para eles, né? É bem, puta, no fundo é um lugar que eu me sinto assim, eu tô cercado de muitos caras como eu, sabe? Não é, sei lá, tipo, na academia até era assim, mas na academia tava todo mundo, cada um, tipo, criando um cavalo com cabresto, só olhando para baixo, assim, com a visão tapada e precisando trabalhar no seu pequeno projeto individualista, individual, sabe? Ninguém sabe o tema do amigo do lado, assim. Lá é o contrário, lá é tipo um bando de cara curioso, nerd, dedicado e que está trabalhando no mesmo sentido, assim, no mesmo, na mesma direção e com a mesma crença macro, sabe? A grande maioria do pessoal lá é todo mundo maximalista, assim, sabe? Vê o sentido da prova de trabalho, vê a revolução energética que vai vir associada, sabe? O pessoal, direcionalmente, culturalmente, a cabeça é muito boa, assim. Então, é um lugar que é muito gostoso estar trabalhando. Eu tô lá só há 3 meses, menos de 3 meses e meio, mas, tipo, é um lugar que é gostoso trabalhar mesmo, sabe? Nunca achei que eu ia dizer isso de um trabalho, sendo bem sincero, antes de entrar lá. Trabalho é aquela coisa que você tem que fazer, não que é da hora fazer. Agora eu tô, puta, eu tô sendo pago para fazer um negócio que eu já faria de graça, que é estudar sobre o Bitcoin e falar sobre o Bitcoin, tá ligado? É maravilhoso. É Caiu como uma exatamente isso. luva, né? É, Foi mal, interrompi aí. Mas é Não, pode exatamente ser. assim que eu me sinto agora também no mercado Bitcoin. É muito. Eu tô. Que basicamente eu sou um cientista de dados, né? Ou seja, eu estou fazendo ciência, estou estudando é, coisa ali. Então, assim, eu posso pegar meu lado curioso e ficar fuçando. Eu tenho, claro, que tem alguns momentos que você tem que parar e focar em alguma coisa específica ali que precisa. Só que eu posso fazer inventar o que eu quiser. perguntas. Não, pelo que eu entendi, você parece do caralho. Parece que você tem um cheque em branco que
Ó, você tem as coisas do dia a dia, mas fora isso, explora aí, se vira, usa sua curiosidade e vê se acha análises interessantes pra gente. É um escopo bem É, legal o que você falou. não, além disso, a empresa é muito horizontal, que nem você falou aí da Arthur Mining, que tá todo mundo ali, um monte de gente curiosa e tal. No mercado Bitcoin, apesar de ser uma empresa grande, né? Pô, acho que tem mais de 500 pessoas, se eu não me engano. É muito horizontal, então eu consigo, dá para conversar com todo mundo, dá para eu propor coisas novas. Diversas vezes eu montei palestras internamente para o meu grupo ali, eu falei, cara, vocês aí estão entendendo um pouco de cripto, então eu vou fazer uma palestra para ensinar vocês o que que é Lightning Network. Eu ensinei o que que é Lightning Network. Vou ensinar o que que são dados on-chain. Pô, a gente é cientista de dados, a gente vai usar dados on-chain eventualmente aqui nas pesquisas que a gente for fazer. Então eu trago muita coisa hoje em dia eu até estou postando pouco no Twitter assim, mas eu trazia muito desse conhecimento que eu trazia assim no Twitter, eu fui levando para o mercado Bitcoin também. Que, como você bem sabe, né, é difícil encontrar sei lá, um cara de marketing que entenda a fundo ali, consiga falar a língua certa, né? Então, e a gente precisa todo mundo precisa estar sempre aprendendo, né? E eu vou trazendo isso, o pessoal fica muito satisfeito de eu fazer esse trabalho lá dentro também. É, né? As Eu, oportunidades. pessoal, Desculpa, fala, Cláudia. eu, eu pessoalmente não esperava ver que vocês trabalhavam dentro do próprio BTC, do mundo Bitcoin, né? Porque querendo ou não, é uma porta de entrada que começou agora. O mundo É, começou a abrir para isso agora. Então eu isso. esperava qualquer outra coisa, eu não esperava Não, mas, cara, isso que eu ia que falar. tivesse isso. Isso que eu ia falar, cara, tipo, é maravilhoso ver como, tipo, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tava pensando nisso, eu tava pensando em plantar semente porque o ecossistema ia crescer e, tipo, não tem, tipo, quem é bitcoinheiro? Quem, sabe, não é que nem, você é médico, você se formou na faculdade de medicina. Quem se formou para falar de Bitcoin? O Twitter tá formando a gente. Então, Exatamente. tipo, todas essas empresas novas que forem obrigatoriamente entrando no ramo, se a gente realmente acredita que o Bitcoin vai fazer o que ele vai fazer, então, assim, é as pessoas que estão ouvindo esse podcast que vão estar prontas para essas oportunidades, sabe? É quem está estudando o tema, é quem sabe o tema, não é... Tipo, óbvio que você precisa agregar o outro lado, sabe? Que nem ele está fazendo com ciência de dados, eu estou fazendo como redator. Você precisa agregar uma outra capacidade de agregar valor junto com conhecimento com Bitcoin. Mas isso é um ecossistema que sem dúvida vai continuar contratando bitcoinheiros e ensinando eles a fazer as coisas focadas na empresa, porque é mais difícil achar um bitcoinheiro competente, dedicado, do que treinar ele para saber analisar dados ou para escrever textos. E Pois é, isso já ajuda também pessoas que estão começando agora, né? Pessoas que já são da área, já trabalham com marketing, já trabalha, vamos dizer, uma pessoa igual vocês, da parte de mineração. Ah, vai fazer um curso, vai fazer um lançamento, mas precisa de uma pessoa que trabalhe na parte de tráfego, trabalhe na parte de marketing, de, como que eu posso falar, de lidar com as pessoas, ligação, assessoria total. Essas pessoas que trabalham já nessa área, que ainda não conhecem o Bitcoin ou ainda está no início, querendo aprender, elas já podem já se antecipar ao mercado, aprender sobre o Bitcoin, já se posicionar na frente para poder, daqui para frente, as empresas vão ter que contratar pessoas que entendam desse mercado, porque é um mercado que vai dominar tudo, é o que a gente acredita, né, nessa tese, e já se antecipando, estudando, já vai estar na frente de muita gente aí que só tem o básico das formações, né? Que hoje em dia a gente conhece. Cara, deixa eu te responder concordo com tudo que você falou, mas vou até acrescentar uma outra camada. Lá na Arthur tem eu e a Maria Fernanda, que também o pessoal talvez conheça do Twitter, do Instagram. Ela é dentista e eu sou geólogo. E os dois estão trabalhando no marketing. Por quê? Porque os dois entendem de Bitcoin e os dois têm a capacidade de conseguir aprender novas ferramentas e utilizar elas.
Então, assim, você não precisa ter uma formação na área, você precisa ter uma capacidade de aprendizado, características comportamentais, sabe? Tipo, em vez de você, sabe, querer se propor a correr atrás das coisas por conta própria e aprender coisas, tipo, usando o YouTube, pesquisando, sabe? Fazer acontecer. Tipo, oferecer uma solução e não só um problema pro seu chefe. Mas, não, é real, é que tem muita gente que realmente não pensa assim, mas, tipo, você sendo proativo, tendo características comportamentais legais e manjando de Bitcoin, cara, estou falando isso não para você, Coda, em específico, estou falando para o pessoal que está escutando, mas com certeza isso abre muita porta e se o nosso ecossistema continuar crescendo, vai faltar muita mão de obra qualificada. Muita. É muito difícil achar gente que realmente manja de Bitcoin para falar do tema. E é isso, não vai ser um publicitário, vai ser um geólogo, vai ser uma dentista. Não, Faz tanto que não sentido. fui só eu do Twitter que fui puxado ali para dentro do mercado Bitcoin. Teve outros ali. Já aconteceu aí de algumas outras pessoas aí do pessoal que talvez vocês até conheçam, assim, perfis grandes, tipo o Caio, O Hans, o né? Caio, o Hans, exatamente, o Hans É. está lá no mercado Bitcoin. Então, o Bruno Garcia trabalhou ali um tempo. As meninas E, do Zcrypto produziam conteúdo lá bastante também. Quer dizer, da e Arena Bitcoin, quando elas eram Zcrypto também. isso. Elas não eram funcionárias, né? Elas tinham uma empresa própria parceira. Mas é exatamente isso. E isso aí, assim, eu até queria acrescentar esse ponto, que é uma coisa assim que o Bitcoin me fez entender que eu nunca tinha entendido antes na minha vida, que é por que diabos as pessoas fazem coisa open source. Eu nunca Fato, consegui fato. entender isso na minha vida. Eu ficava, cara, o pessoal fica aí gastando trabalho, desenvolvendo e fazendo as coisas. Tipo, por quê? O que que ele ganha com isso? Tipo, ele realmente, assim, o pessoal da Red Hat lá que faz no Linux realmente gosta tanto, assim, que criou uma instituição para desenvolver o Linux. Não, tem que ter alguma coisa a mais. E eu comecei a entender isso daí no Bitcoin que, cara, quando você chega e programa em cima do Bitcoin, você faz você desenvolve, você está literalmente à prova de trabalho. Você está provando ali para todo mundo que você é competente. Você é competente, proativo, fez ali de iniciativa própria, fez um negócio ali que ficou foda e foi avaliado e as outras pessoas deixaram, aceitaram, colocaram. Então, isso daí acaba que vira meio que um portfólio, né? Além de que existem maneiras de ganhar, de monetizar o open source, né? Tem várias bibliotecas aí que são open source que são desenvolvidas e mantidas por empresas pagas. E nem sempre é simplesmente a verba fundo perdido de marketing. Às vezes tem muita coisa que faz sentido, sim. E, foi o Bitcoin que me fez abrir a cabeça para entender por que que o Linux existe. Não só porque que ele existe, mas como ele é o sistema operacional mais usado em servidores no mundo inteiro e não um Windows ou Mac ou sei lá o que, qualquer outra coisa. Não, maravilhoso, porque eu também não pensava nesses termos de quando você colabora para uma rede aberta, todo mundo ganha com essa geração de valor, né? É um negócio que eu lembro do Jack Mallers falando, foi quando eu comecei a entender. E é realmente isso, né? É um negócio que, pô, como assim o pessoal vai trabalhar de graça, vai estar gravando um podcast no final do dia de trabalho, assim, depois de. Podia estar com a família, podia estar fazendo esporte, mas não. Tá sentado conversando sobre Bitcoin de novo. Por quê? Pois é, quando eu trabalhava na agente autônomo, é, o CEO da empresa, eu era praticamente um novato ali. Eu tinha, sei lá, um ano, qualquer coisa assim, mas eu sou muito técnico, eu sou engenheiro, eu aprendo rápido, fiz as certificações, estudei para as certificações, então já estava aprendendo tudo. E eu tenho uma ideia política boa, assim, eu tive,
criei um Instituto Liberal lá em 2013. A gente funcionou aí por uns 3 anos, mais ou menos, e era toda quinta-feira era palestra. Então, assim, eu absorvi, aprendi muito, assim, de economia política nessa época. E aí o meu chefe várias vezes chegava lá, tem uma entrevista aqui, mas não tô com tempo, alguém não quer dar entrevista aí? E aí todo mundo, já tem um trabalho aqui para fazer e tal. Eu dou a entrevista. Eu dei entrevista para Zero Hora, para o Correio Brasiliense, para um jornal no Chile, sobre a economia aqui do Brasil, lá de 2016, mais ou menos. Então, isso daí tudo, assim, é uma coisa que, eu tô ganhando o quê para fazer isso? A princípio nada, assim, mas tudo isso daí traz não só experiência própria para mim, como é minha prova de trabalho para o mundo. E você, Esse Coda? podcast já tá valendo já, hein? Porque, querendo Já. ou não, vocês acabaram de abrir meus olhos. Porque, pra mim, era isso mesmo. Tipo, doação, vamos ajudar, Bitcoin. E não via com os olhos de trabalho, os olhos de remuneração ou algo do tipo, como, pô, dá pra eu investir nisso, mas como futuro. Ter uma empresa, trabalhar para alguém ou uma instituição. Eu nunca pensei nisso. Cara, então vamos lá. Existem vários tipos de capitais no mundo. Não existe só o capital financeiro, que a gente pensa como dinheiro. Existe o capital social, que é os créditos sociais que você tem com seus pares, assim, sabe? A capacidade de, sei lá, você ter reputação e você poder ganhar favor, você pedir favor, você ser ajudado se você precisar, sabe? Isso chama capital social. Daí tem um pessoal que fala em capital erótico também, que é tipo o quanto você é belo ou você não é belo, você consegue usar a beleza para conseguir vantagens no mundo. Isso também é Entendi. uma forma de capital. Então, assim, a gente tende a pensar em capital somente como dinheiro e a gente pensa que, pô, então o trabalho que eu estou executando agora precisa me retornar em capital monetário, financeiro agora. E não é necessariamente uma verdade. Tipo, você pensar a estratégia que eu fui fazendo até conseguir esse emprego na Arthur, e pelo que o Breno conversou, ele também fez ela, não sei se propositalmente ou não, mas é isso, eu vou construir bastante reputação, vou construir, em outras palavras, um capital social, que isso vai abrir portas no futuro. Quais portas serão? Não tinha ideia. Sinceramente, eu não tinha ideia que esse Arthur Mining, que assim, do meu ponto de vista, foi a melhor possível, porque eu realmente sou apaixonado pela tese da energia do Bitcoin, mas se não fosse Arthur Mining, seria alguma outra que abrir alguma porta inesperada, sabe, diferente, assim, eu não sei qual porta seria. Mas essa lógica de que se o ecossistema vai continuar crescendo, ele vai continuar crescendo, por definição, assim, por tautologia, mas se ele vai continuar crescendo, portanto, ele vai continuar crescendo. E o que isso significa? Mais emprego, sabe, mais oportunidades. E quem estiver manjando do tema conforme esse amadurecimento vai acontecendo, vai estar mais bem posicionado. E como você vai provar que você manja do tema? Você vai construindo um portfólio. Como você vai construindo um portfólio? Se você é programador, você constrói um GitHub, você tenta colaborar, você tenta, sei lá, tem um pessoal que é realmente bom e vai até o Bitcoin Core, se não você tenta produzir artigos, no fundo qualquer pessoa consegue colaborar com uma rede aberta. É só ter alguma criatividade que gera valor. Tem aquela mina lá, Lynn Seychelles, uma coisa assim, que faz memes. E os memes são maravilhosos do Little Hodl. Ela agrega valor, ela tem reconhecimento, reputação, prova de trabalho e ela no fundo fez arte, ela não fez código, ela não fez marketing, ela não fez ciência de dados, ela fez arte. Então, assim, qualquer coisa que possa ter valor pode ser reconhecida, é só a pessoa ter prova de trabalho e mostrar, e é por livre mercado ser reconhecida como algo que fez sentido. Praticamente o karma bitcoinheiro, né? Eu amo a frase do Tormer Stromlight. Acho que talvez vocês saibam quem é, um autor gringo. É Tormer Stromlight, uma coisa assim. Hoje em dia ele trabalha na Swan, ele escreveu uma série, White Bitcoin, etc. Ele fala que
You take care of Bitcoin and Bitcoin take care of you. Que é tipo, você toma conta do Bitcoin e o Bitcoin toma conta de você. E ele fala que foi esse o modelo de negócio dele quando ele largou o mercado tradicional para ficar trabalhando com Bitcoin. Vou tentar tomar conta do Bitcoin no que eu acho que precisa e as oportunidades vão surgindo de acordo. E assim, não sei se racionalmente, porque eu vi isso só em novembro do ano passado. Mas tudo que eu fiz desde maio, junho do ano passado foi meio que com essa lógica também, assim, tipo, você contribui para a comunidade, você contribui para o ecossistema, que o ecossistema crescendo, você cresce junto. É bem isso mesmo, cara. Então, com certeza Foi como essa. se fosse uma semeadura, né, Leta? Você plantou tanto que uma hora chegou a ter que colher. Exato. E aí você pode escolher plantar mais ainda para colher mais ainda no futuro, sabe? Aí você pode ir brincando com isso. É, exatamente. Eu, assim, no meu caso, eu nem faço tanto. Eu meio que não me controlo, eu gosto demais. Então, no meu caso, eu tenho até que me controlar, assim, para eu não gastar tempo demais com isso, para eu cuidar das outras coisas da minha vida. Mas eu me divirto fazendo isso, assim, e depois que você. Eu acho que, assim, se você tem a mentalidade, assim, de, pô, eu tô fazendo isso daqui. Tipo, você pode ter essa mentalidade, eu tô investindo para ter um retorno financeiro lá na frente. Mas eu acho que é uma mentalidade assim que no final você pode acabar se decepcionando, E ela pode ficar transpareceria chato, também. Ela demorar. transpareceria nas escolhas que as pessoas tomam. Tipo, eu acho que é Sim, muito claro quem, tipo, tenta ser influenciador de Bitcoin e mantém uma mentalidade Fiat. Tipo, é, não vou citar nomes, mas para mim é muito claro, assim, quem são eles, assim. E é isso, acho que o ser humano consegue reconhecer a autenticidade, assim, espontaneidade, sabe? Tipo, isso é uma coisa que eu mais aprendi, assim, questão de rede social, sabe? Você não tem que tentar vestir um personagem, você tem que ser você mesmo, que isso não passa essa sensação de estranheza. sim, total, total. E acaba que é isso, né? Se você faz, não pensando que é para os outros, mas pensando que é para você mesmo, cara, você quer aprender mais de Bitcoin? Não quer? Você quer? Então, beleza. Então, por que que você não documenta o que você vai aprendendo e vai repassando para os outros? Isso aí é uma coisa que te ajuda e isso com certeza vai te dar retorno lá para frente. Só que se você não precisa pensar no fazer isso, eu vou fazer isso porque vai me dar retorno lá na frente. Porque se demorar, se for difícil, se o primeiro retorno que você tiver for baixo, você vai se frustrar. Se você pensar, cara, eu estou fazendo isso porque, cara, é muito legal, eu quero ter meu nome na capa do livro O Padrão Bitcoin. Era isso que eu queria, eu achava que ia ser muito massa, eu queria estar meu nome ali. Aí eu tô lá como revisor da tradução. E é muito Maneiro. massa, é massa pra caralho, velho, Nossa, pra parabéns. caralho, eu fico extremamente orgulhoso disso. E aí, assim, Demais. o retorno que vai vir com isso daí, não dá nem para quantificar, né? Tipo, será isso tem a ver com eu ter sido contratado no mercado Bitcoin, ou eu ter conseguido conversar com o Leta tá me chamando aqui, então, tudo isso daí, assim, se eu fosse quantificar, colocar no papel, eu talvez falei, não foi por isso, pô, tomei uma decisão errada, ia ficar chateado, pô, isso aqui eu gastei mau tempo. Mas, cara, eu fiz porque eu acho massa pra caralho e as coisas boas que são produtivas, elas se reforçam. Acabou ficando pra história. Ô, Aí, Codas, lá. só deixa eu te perguntar rapidão, pra você contar então o que você trabalha, que aí a gente precisa passar a bola pro Lawrence, que agora chegou onde tem conexão boa, e ele ainda Show. precisa se apresentar. Tipo, então no cronograma aqui ainda precisa se apresentar, mas você perguntou de nós, e você, o que você faz da vida, que você trampa? Eu, no caso, sou microempreendedor, trabalho aqui na cidade. Nessa correria da pandemia, fiquei quebrado porque eu era fotógrafo, não. A gente nunca é. Na verdade, a gente nunca era, né? Tenho formação como fotógrafo, trabalhava antes da pandemia, tudo dando certo, pegando casamento, pegando as coisas. 15 anos, veio pandemia. Fiquei quebrado, tudo fechou, não pude trabalhar. E aí eu comecei.
a empreender. Pegava uma coisa aqui, vendia ali, abrir uma lojinha aqui nessas. Pode abrir o jogo, né? Na Shopee, no Mercado Livre. E era dessa forma que até hoje eu levo, né? Até porque aposentei minha câmera, aposentei um monte de coisa e é isso. Hoje eu trabalho como microempreendedor em vendas. Sou vendedor. Boto fé, não entendo quase nada do assunto pra fazer algum comentário inteligente. Eu já fui empreendedor algumas vezes, é foda pra caralho. Respeito demais. É muito Pô, já difícil. tentei fazer lançamento, negócio de, como pode falar, gestor de tráfego, essas paradas todas de marketing digital, eu já estudei, já tomei pernada, já. É aquele mundo, né? Aquele mundo que a gente bate no peito e fala, não, eu vou ser empreendedor e acaba tomando ferro. Meus dois pais são empreendedores, é um negócio que no Brasil você tá realmente nadando contra a correnteza. Não, ser E por empreendedor eu aqui ser no novo também, né? Brasil. Muitas pessoas também não dão credibilidade. Aí chega um molequinho ali novo, querer fazer proposta ou querer apresentar algo novo e o pessoal já não leva fé. Então É, acontece dessas coisas também. Empreendedor tem que gostar de sofrer, porque é difícil. é, Tem que gostar muito do que está fazendo, é que nem na engenharia também. Se não adorar o que está fazendo, não forma. Cara, eu achei top a sua. A gente tem que passar a bola, né? Mas sobre o mercado aí que você fez, pegou o quê? Na parte da B3, é analista que você conseguiu, pegou certificado, algo do tipo? Isso, eu tinha o CEA, que é o Certificado de Ah, Especialista você. em Lima. Isso. ô É um Lawrence, deixa eu passar pro Lawrence, senão tadinho. show, show. Ô Lawrence, conta pra gente também, começa falando também do que você trampa, mas se apresenta, fala do seu podcast, fala tudo isso pra gente saber com quem vai estar falando com a gente agora nessa segunda hora, terceira hora de programa. Quando você estava offline, o que o Koda perguntou era tipo o que que a gente trabalhava assim para pegar um contexto mais da vida, assim, entender se a gente era, sei lá, porque assim tem de tudo, né? Tem o cara que é garçom e junta uma graninha todo mês e faz o DCA, tem o cara que já aposentou e fica fazendo trade. Tipo, a gente tem toda essa gama de ouvintes. Então acho que é uma pergunta que faz sentido dentro do possível no futuro. Vou começar a perguntar pra galera também, né? Gostei, Koda. Então conta pra gente, Lawrence, quem você é, como você veio parar aqui, quando você entrou na Toca do Coelho e também como você ganha dinheiro Fiat, como você minera seu Fiat. Bom, são muitas perguntas, né? Primeiro, eu quero agradecer muito, Não, eu tô te agradecer dando muito estar agora, aqui. eu tô te dando tipo uma pista pra 5, 10 minutos, tá ligado? É tipo, Percebendo já. Agradecer muito estar aqui com vocês. Minha história está diretamente ligada com o Planeta, com o Explica Bitcoin e com o Leta, assim como está diretamente ligada com o Humberto também. No programa dele, eu falei isso para ele. Então, durante a conversa, eu vou acabar explicando como é que eu cheguei no Caio Leta e no Explica Bitcoin. Mas vamos lá, eu sou o Laurence, eu sou o host do FOMO Podcast. E agora, acho que nos últimos 7 episódios, virou um podcast Bitcoin Only. Antes era mais voltado para tecnologia, mas sempre com uma pegada mais crítica. Eu tenho um probleminha de sempre achar que as coisas estão desencaixadas. E aí, como eu gosto de tecnologia, eu comecei a perceber essas coisas encaixadas e puxando um fio de cabelo assim, ela foi me levando até o Bitcoin. É igual aquela imagem, né? Tudo que vem antes do Bitcoin, né? Eu tenho toda essa história aí do que veio antes para que eu chegasse na Toca do Coelho. Eu sou bacharel em Direito, eu atuo na área de Direito, mas não advogo, não sou juiz, é porque eu trabalho com o Deep State e não posso advogar, mas trabalho muito com a área jurídica, com as palavras e com os verbos, né? E é interessante porque quando eu falo sobre esse assunto no meu trabalho, eu
eu sempre sou tirado como o fora da curva, né? Inclusive ser o cara fora da curva é o que me trouxe até aqui. Não vi num espaço de tempo, quando eu era bem mais novo mesmo, que é onde começa, né? Eu sempre fui envolvido com ideias libertárias, com ideias anarquistas e sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha algo ali que não estava completando. É como se fosse um quadrado que a última ponta não fecha e sempre faltou algo. Eu nunca entendi o que era esse algo. E fui mantendo a minha postura, apesar de trabalhar para o Leviatã. Fui mantendo a minha postura dentro do que eu podia e bem que deixei de lado, porque tá faltando alguma coisa, então o sistema tá quebrado e dane-se. E com o Bitcoin eu entendi que o que falta é o dinheiro. O que faltava para eu viver sem o Estado é o dinheiro. E aí eu falei, porra, agora eu tô começando a linkar as peças, né? E só que isso não foi de uma hora para outra, né? Eu comecei ali naquelas crises financeiras que a gente passa normalmente pela vida, não crises estatais, mas às vezes a gente se endivida. Eu me endividei para fazer a faculdade, me endividei bastante para fazer a faculdade, passei muito perrengue para fazer a faculdade, então tinha que arrumar um jeito de arrumar uma renda extra. Apesar de eu não poder advogar, eu nunca tentei também, né, advogar ali. Mas aí eu pensava numa renda extra que não me ocupasse muito tempo. E aí a gente sempre cai no mercado financeiro, porque a internet é cheia disso, seus amigos falam disso, seus parentes falam disso. E quando eu fui ver, eu já estava lá imerso em livro de educação financeira, mais o que palestra, vídeo no YouTube, podcast. E mesmo assim, ainda eu sentia que algo estava quebrado, algo estava errado. E esse algo quebrado errado foi o fio, mais uma vez, o fio da roupa que tu vai desfiando, vai puxando e vai desfiando. Aí tu puxa e tu começa a questionar, mas por que estão pagando? Por que que fazem isso? Por que que o Estado está dando dinheiro? Por que que as empresas estão me dando dinheiro? Alguma coisa está errada. Não faz sentido ganhar muito dinheiro sem trabalhar. Não faz muito sentido na minha cabeça ficar parado e não ter como... E ter muita renda, né? E isso foi me incomodando em níveis que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui, não faz sentido. E fui deixando de lado o mercado financeiro e caí na bolha cripto. A bolha cripto me remeteu, que eu já conhecia o Bitcoin. Eu conheci o Bitcoin em 2015. Eu sabia que existia uma moeda digital e quando eu vi que existiam mais de 15 mil na época, 15 mil moedas, eu falei assim, porra, então isso aqui cresceu, vou dar uma olhada para isso aqui. E caí na falácia bitcoinheira, né? Caí profundo. Queria fazer canal de finanças bitcoinheira, queria fazer um monte de projeto envolvendo altcoins. Só que, mais uma vez, alguma coisa estava errada. Não fazia sentido aquela moeda ali digital com cara de cachorro, com cara de pirâmide, não sei. Sempre teve algo que estava incompleto na minha cabeça. E aí eu entrei no Twitter, né, Bitcoin Twitter, que é no fim Twitter, né, que o pessoal fala, e em algum momento eu vi alguma postagem de algum bitcoinheiro que eu falei, esse cara tá maluco. Caraca, quem é esse louco que tá falando que o Bitcoin conserta tudo, cara? Não faz o mínimo sentido. É só dinheiro. Eu falava assim, né? É tipo como é que se diz? É tipo sessão de Alcoólicos Anônimos, né? Cara, todos nós. Ficava nessa. Todos nós. É. Quem falar que Ficava... entrou no Bitcoin direto, já libertário, sabendo que ia consertar tudo assim, na boa, é o 0,1%. Não, o cara que pensa assim é fora da curva. É um cara que
tá vendo o que a gente não tá vendo de fato. Mas ele tem que pensar sim e ser exposto a essa linha de comunicação. Mesmo você pensar assim, a linha de comunicação que chega é o number go up. O único que Exato, eu conheço exato. assim é o Ralph Fiennes. Eu acredito é porque tem muito ruído também, né? A pessoa que fala, não, é esse daqui, eu acredito que tá mentindo, porque é muito, muito ruído. Chama muita Muito. atenção. Então a pessoa tá começando agora, quer aprender, vai olhar, não, eu vou comprar essa moeda aqui que é mais barato. Aí vai lá, vai a zero. E foi esse pensamento que me levou a comprar Ethereum, né? Que eu falei assim, não, realmente, pô, conheço o Bitcoin desde 2015, então isso aí já deve ter passado. Agora essa Ethereum aqui que deve estar bombando e vai crescer, já que ela está crescendo tanto e tal. Aí infelizmente, a minha primeira compra no mundo do cripto foi Ethereum. Depois piorou, depois eu comprei Cardano, comprei Mana Eu e comecei pela algumas Cardano. outras. Não, e falavam que a Cardano era, porra, Eu a comecei pela revolução, Cardano. a revolução. Eu li o paper e tudo da Cardano. Depois que eu Realmente, aprendi sobre energia, é, stake nada, rapaz. Aí eu não, vou tirar isso tudo aqui. Fui tirar tudo com. Já tinha perdido muito dinheiro já na queda. Ih, É o não, vai lado subir a $10. Vai sim. vai nada, vai nada. Eu acho que desde que eu entrei no mundo do cripto, eu não tive lucro até agora. É, eu, além de ser um filho da alta, eu sou, eu sou um cara que só teve prejuízo. E todo Tá mundo sozinho fica não, falando, eu cheguei na alta também, cheguei ano passado, no topo. eu comprei no Eu tô no topo. negativo também, ó. Eu tô tipo no menos, sei lá, acho que meu preço médio é tipo $30.000, $29.000, um negócio assim. Eu tô no menos 30%, menos 40%, sei lá. Essa pegada aí. Então tamo junto então, eu tô mais ou menos Tamo junto. nesse meio. E o, e parei de o, contar. tem que parar de contar isso daí Eu, só eu, eu leva. conto é o número de satoshis que tá, se ele tá aumentando ou não. Exato, exato. Eu boto todas as minhas carteiras somente com saldo em Satoshi, sem ver correlação. E quando eu vou mostrar para alguém, fala aqui, ó, tem isso daqui. Aí a pessoa, tá, entendi. Ah, tá. Mas fala, mas é quanto em real? Fala, não importa quanto em real. Importa que você tem que ter, pô. E quando eu comecei a comprar essas coisas, eu continuava vendo aqueles caras, os lunáticos, né, que o Leto tanto fala. Eu ficava vendo os lunáticos, eu falava, esses caras são malucos. Tanto que eu tenho um amigo meu que ele tem um podcast e um canal no YouTube sobre finanças fiat, né? Tento trazer ele para cá, mas ele não, não desencana. E, e ficar vendo esse tipo de coisa é como se você estivesse andando e sempre tivesse uma pedrinha no teu sapato, porque, pô, você passa a internet toda e tá um cara lá falando igual um testemunho de Jeová parado na esquina, falando que Deus tá voltando. Fala, pô, esse cara aí tá malucão, pô. Porra, no meio da rua, pregando. Aí um belo dia eu resolvi dar atenção. Mas eu resolvi dar atenção justamente pro Beto, né? Pro Beto Leal. E aí que tá, né? Eu tinha conta na Binance, eu escutava o podcast da Binance, que bem ou mal era interessante pra caralho. Só que agora eu percebo o quanto de merda eu escutei. Só que numa dessas eu acabei escutando o Beto Leal. E ele falou do projeto Road 100, aí eu falei, porra, interessante. Isso aí tá mais pro meu bico, isso daí tá mais pra minha filosofia. E eu ainda não entendia o dinheiro, sabe? Eu ainda não entendia o que era o Bitcoin. Eu só sabia que tinha um cara lá, que era dentista, que comprou uma casa pagando em Bitcoin e que ganhou muito dinheiro. Eu falei, porra, faz sentido. Fui chamado pela ganância. E ao longo do prazo, eu posso até ir esmiuçando isso, conforme passando o programa, ao longo do prazo eu fui cada vez mais mergulhando. Eu só fui, de fato, entrar na Toca do Coelho agora em 2022, quando a Luna quebrou, né? Aquela moeda Luna quebrou. E aí eu fiquei, assim, em êxtase. Aí, em seguida, eu tô resumindo muito, tá? Em seguida eu escrevi um texto, porque eu tava muito empolgado. E aí eu falei assim, porra,
eu leio esse canal desse cara aqui já há um tempão, que é o Explica Bitcoin. Eu falei, pô, esse maluco aqui deve ser muito doido, mano. Pô, será que ele é egocêntrico? Será que ele é escroto? Vou mandar uma mensagem pra ele, pedir pra ele postar o meu texto. Porra. Aí foi o Leta me recebeu de braços abertos. Uma coisa que me chamou muita atenção na comunidade, que faz toda a diferença, é o plebe, né? É um conceito difícil para você entender para quem está acostumado com o padrão Fiat, né? Todos somos plebes. E quando o Leta foi e falou comigo, eu falei, porra, show, a comunidade está presente, está me abraçando, faz sentido. E é justamente a história do texto era justamente minha história até a Toca do Coelho. Foi quando eu estava na porta da Toca do Coelho. Eu olhei e falei assim, cara, eu entendi o que é descentralização. Aí eu preciso entender mais coisas, eu preciso buscar mais respostas, eu preciso saber mais coisas. E eu nunca me dei conta de o quanto que a minha vida toda foi me levando para isso. Como eu já disse lá atrás, eu era apegado às ideias libertárias, né? Sempre fui, eu nunca deixei de ser desse jeito. E agora faz todo sentido, tipo, eu posso viver com dinheiro fora do estado. E esse foi um segundo empurrãozinho na Toca do Coelho. Foi em algum lugar no Discord, no Bitcoin Discord, que eu perguntei, alguém falou assim, não, o Bitcoin é a separação do dinheiro do Estado. Eu falei, nossa, não, é isso aqui, cara, isso aqui eu vou ter que dar uma estudada. E aí é aquilo, né? Quando você começa a dar uma pequena estudada no Bitcoin, você não dá uma pequena estudada. O Bitcoin é uma área de conhecimento. A gente Você está se na empolga. universidade. Você empolga. É uma universidade. Você mergulha naquilo ali. E chegou um patamar que eu só falava com a minha mãe e com minha esposa. Minha mãe e minha esposa. Minha mãe e minha esposa. Isso aqui, isso aqui. Aí mostrei até eu mesmo fazer a carteira para elas. Vocês agora têm Bitcoin. A gente vai fazer um acúmulo aqui para vocês. E nessa, tentando convencer as duas, né? A primeira linha de quebra foram as duas. Se as duas não tivessem entendido, eu acho que eu teria um relacionamento muito complicado com a minha família. Porque eu ia Eu acho ficar que isso aqui acontece falando com todo sozinho. mundo. Você sempre Porque vai tu fica querer que achando. tua família, o pessoal em volta de você, entenda também a mesma coisa, porque é tão bom, é um negócio tão novo, que tu fala, não é possível que eles não vão conseguir entender isso. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu passei a aprender mais depois que eu comecei a ensinar ao meu irmão e à minha noiva. Mas Cara, também o pessoal de fora eu deixei de tentar converter alguém, até mesmo por medo do OPSEC, né? Porque querendo ou não, a gente quer ajudar e converter, mas ao mesmo tempo tem o medo de o pessoal ficar marcado, né? Pro pessoal. Exato. cara, pra mim rolou isso muito com minha mãe, assim, tipo, ela, sei lá, tipo, eu sempre fui uma pessoa mais idealista, assim, mais queria mudar o mundo, sabe? Queria conseguir ajudar o próximo, esse tipo de coisa. Sempre fui um idealista. Daí ela no começo, nossa, mas se você quer trabalhar com dinheiro, mercado financeiro, eu nunca imaginei que você ia querer fazer um negócio assim. Deu, não, mãe, ó, é exatamente o oposto disso. Daí, exato, começa a explicar separação do dinheiro para o Estado, o que é o efeito Cantillon, dos desbancarizados, El Salvador e etc. E assim, ela escuta alguns dos podcasts e acho que ela até entende, assim, mas no fundo é muito mais um voto de confiança no filho do que ela realmente entende, tá ligado? Então, realmente, essa questão de converter a família é. Eu Nesse acho que se aspecto, você Eu vou chegou te ao falar, ponto de Leta. converter tua família, tu vai converter qualquer pessoa do mundo, porque para a pessoa da tua família levar fé em você é complicado. Cara, Só a mas eu mãe vou mesmo. falar. Não existe pessoa mais difícil de conversar, explicar e converter do que um economista. Qualquer outra pessoa é mais fácil. Mais fácil é falar para sua avó entender como é que funciona a curva elíptica do que o economista entender Bitcoin. Muito. Ele não Isso, a tem que minha, aprender, ele tem que Eu tinha uma desaprender tudo, empresa, né? eu Ficou fiz anos uma empresa de aprendendo cripto errado. e, cara, era impossível. Todo mundo entendia, menos os economistas.
É doloroso, né? A minha mãe é a personificação, é a personificação do Don't Trust Verify. A minha mãe não acredita em nada. Você mostra 300 vezes para ela, fala, isso aí tá errado. Não faz sentido ainda. Você tem que... e isso me estimulou a buscar cada vez mais, porque se eu conseguisse provar para ela, pô, eu ia perceber que eu tava com um nível de conhecimento melhor, porque minha mãe não acredita em nada. Minha mãe vai... Você fala que é para andar pela ponte, porque a ponte é a única segurança. Ela vai ficar olhando para a ponte, vai verificar de fato se a ponte é segura. Por que que você está falando para ela que aquela ponte é segura? Quais são os seus interesses naquilo? E por que que você quer que ela chegue do outro lado? Ela vai te questionar disso tudo. E conforme Dá eu um vou passo falando, dá um passo de entrar nesse podcast aqui com a gente. ela gosta, ela gosta. E é interessante que, recentemente, né, até postei no Twitter, ela perguntou para a moça que ia vender um produto para ela, porque ela estava sem dinheiro, Fiat na mão, ela só tinha Bitcoin no celular. Aí ela, pô, cara, tô sem dinheiro aqui, aceita Bitcoin? Aí a mulher ficou, como assim Bitcoin? O que que é isso? Ela já Aí é ela ficou, Bitcoin, né? não, Já. ela Tá é, na toca frente de saco. muita gente. Ela é assim. Aí quando a gente sai para fazer compra juntos, então, aí é mágico, porque a gente sabe fazer compra e o tempo todo ela está questionando a inflação, ela está questionando o poder dos bancos, o poder do Estado, o tempo todo ela está falando, tá vendo, filho, aqui, ó, muito caro. Eu falo, lembra, mãe, aquela ideia lá de expansão da base monetária? Ela é. Aí ela começa, quando a gente vê o impacto de decisões baseadas em interesses políticos, quando a gente sente, né, é diferente. O Bitcoin entra com uma facilidade maior, né? Você mostra uma dor pesada, que é o bolso, né? E quando a pessoa percebe que ela está perdendo dinheiro, perdendo o tempo da vida dela, é doloroso e a pessoa começa a mudar. A mesma coisa foi minha mulher. A mulher, logo de início, né? A gente é taxado de maluco. Você tá doido. Eu sempre fui taxado de maluco, na verdade, né? Mas nesse aspecto do Bitcoin, ela começou a falar assim: não, calma, calma, calma. E eu já querendo botar o patrimônio todo no Bitcoin, querendo largar tudo. O que era meu, de fato, eu transformei em Bitcoin. O que era meu, que era meu não, né? O que eu tinha para o banco, eu transformei em Bitcoin. E eu tinha que convencer a parte dela, né? E aí, quando finalmente ela teve o estalo, quando ela começou a perceber o poder de um dinheiro descentralizado, quando ela começou a perceber o poder que é viver sem o Estado, impondo as regras de dinheiro na sua vida, eu fiquei emocionado, que dias depois ela falou, vamos comprar Bitico, pô. E a Mas, gente Laura, estipulou o dízimo. Diga. tá aí uma série boa. Como ensinar sobre Bitcoin para sua mãe. Poxa, cara, É tua bom mãe é mesmo. sensacional. Tua mãe já tá na frente de muita pessoa aqui do Twitter. Da maioria. Questiona tudo, não dá mole e ainda pergunta se aceita Bitcoin. Tá Pô, divulgando Bitcoin melhor que muito bitcoinheiro. e não foi só nesse lugar que ela falou, não. Vários outros lugares. Ela vai em bar, às vezes pergunta: aceita Bitcoin? Aceita Bitcoin na padaria? E o pessoal fica: o que é isso, senhora? É uma senhora de 65 anos, pô. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, voltando, né? Aí, quando eu entrei nessa ideia do padrão Fiat e mudei para o padrão Bitcoin, é aquela parte que a gente começa já a filosofar, né? Porque a minha vida voltou a ter um pouco de sentido ideológico, porque eu estava com a minha ideologia um pouco quebrada, eu estava com um pouco da minha filosofia de vida quebrada. E aí eu caí na ideia de estudar o dinheiro. E quando eu entendi o dinheiro, eu falei, não, agora eu entendi por que que existe toda essa mentira e agora eu entendi não, né? Ainda estou entendendo por que que tem, porque tudo é falso e por que que a gente fala cheat food, cheat school, cheat tudo, né? Peraí que eu tô recebendo um cafezinho aqui agora Pô, bom da minha demais, mulher hein? bitcoinheira. E levar. Aí quando eu fui mordido,
eu tinha que mudar o foco do podcast. Eu não conseguia, eu não consigo, na verdade, não falar. No meu podcast, eu falava sobre minimalismo, porque foi uma onda muito boa que consertou muita coisa na minha cabeça, na minha vida. Falava sobre os males da internet, como, por exemplo, como o Facebook e o Instagram fazem mal para a sua saúde mental. Como que as redes sociais são ruins, num ponto de vista um pouco mais amplo, de longo prazo. E comecei a falar um pouco de privacidade, porque privacidade, a gente começou, pelo menos a maioria de nós começou na internet com nomes falsos, sem rosto. E depois a gente ficou todo indexado com rostos, com nomes verdadeiros, com fotos de rotina, com fotos de vida. E o lado da privacidade começou a ganhar um pouco mais de destaque no podcast. E foi o momento que eu dei uma parada e fui tentar ganhar dinheiro. E aí eu caí no Bitcoin. E o Bitcoin tem privacidade, o Bitcoin tem minimalismo, o Bitcoin tem redes sociais descentralizadas, redes P2P, e foi como uma peça de quebra-cabeça. Eu sempre percebo Foi aquele casamento perfeito. Exato, percebo sempre o quanto que isso foi encaixe. E aí eu falei, eu tenho que falar de Bitcoin no meu podcast, vai virar um Bitcoin, vai virar maximalista mesmo, e eu não quero nem saber. E o público não fugiu. O interessante é isso, que o público não fugiu. Aí eu falei, tá bom, então aí eu peguei alguns textos e comecei a narrar. Tô pegando textos da própria comunidade, peço autorização para as pessoas, falo, posso narrar tal texto? Aí a pessoa pode, eu narro. Até eu voltar a pegar ritmo e poder escrever de novo um texto só meu, continuar lendo textos do pessoal da comunidade, porque é exatamente aquilo que o Leta estava falando quando eu já estava ficando pronto para falar. Quando eu entrei no Bitcoin de cabeça, eu queria colaborar com a rede, eu precisava, era um imperativo, é um imperativo moral para mim, eu precisava fazer muito mais do que somente comprar. Eu precisava contribuir com a comunidade, com a rede. E aí veio todo aquela cobrança. Como que eu, o cara do direito, o cara das leis, nem tanto das leis, né, mas como que o cara do direito vai poder somar nesse ambiente tecnológico? E aí depois eu fui percebendo que eu tinha que a minha participação envolve conversar, a minha participação envolve convencer, envolve entender, espalhar a mensagem. Coincidentemente, nesse mesmo período, eu me associei muito ao Jeff do Planeta Bitcoin, que a gente começou a conversar mais e a gente começou a levantar a bola, né? Como é que a gente soma para a rede? A gente não é programador, a gente não é minerador, nem nós, a gente está rodando, como que a gente vai somar? A gente vai somar. Aí eu falei para ele várias vezes, eu ainda falo, a gente vai somar falando, pô. A gente vai espalhar a palavra, a gente vai convencer pessoas, a gente vai juntar pessoas. E numa dessas a gente conheceu o Kaique, que é o garoto de 16 anos, que fez uma própria carteira. O moleque é Bitcoin only já, eu acho, assim espero, Kaique. E aí depois a gente começou a juntar mais pessoas, e estar no meio do debate público é algo necessário, é algo fundamental. E eu consigo fazer de todo bom grado, eu não preciso ter uma motivação financeira. Até porque se isso virar meu trabalho, eu vou começar a odiar. Então, não começa não. Não, A gente estava comentando disso, né, Leta? Breno, você parou de gostar de Bitcoin? Pro mesmo assunto. Oi? Ô Breno, você parou de gostar de Bitcoin quando você começou a trabalhar na área ou você continuou mais nóia do que nunca? Ué. Você pergunta, você acha que eu tô me pagando para fazer palestra lá dentro de Bitcoin? Então. Mas eu entendo o medo, Lawrence, mas o que a gente falou quando você estava sem conexão, eu e o Breno, é justamente o como você começa a ficar tão nóia no assunto, tipo, amar tanto o negócio que você começa a produzir conteúdo porque você quer se comunicar. E é o que você está fazendo agora com o Jeff. Daqui a um tempo, talvez, isso vai abrir portas e vai gerar, sim, oportunidades de trabalhar com Bitcoin. Isso acontecendo, você vai ver como, assim, se você pago para fazer um bagulho que você estaria fazendo exatamente igual de graça, é um sweet spot, assim, é tipo
Como é que é? É o shilling point que fala, né? É o shilling Tem point perfeito. aquele Ikigai, né? Ikigai, No Japão Ikigai. eles falam aquele Ikigai, né? Ele falou exatamente o sentimento que eu comentei, Leta. De, tipo, não se ver trabalhando com isso, só ser uma motivação, tipo, cara, eu vou trabalhar com isso porque eu gosto. Não enxergar um trabalho remunerado, entendeu? Por isso que eu falo, é muito incrível que a maioria das pessoas que estão envolvidas com Bitcoin passa pelo menos uma vez pelas mesmas coisas. É muito sinistro isso. Eu falei isso ontem. Falei isso exatamente ontem. É interessante como somos filhos de mães diferentes, mas somos todos irmãos. Porque no fim das contas, quando tem um documentário de Human Be, que até tem a participação do DRGG, e você escuta a história de uma pessoa na Alemanha, pô, no meio da Alemanha, numa cidade rural, um repórter, e você vê que é a mesma história sua aqui no Brasil. Aí tu bota lá para Venezuela, a mesma história. É a mesma história em El Salvador, é a mesma história no mundo inteiro. É uma família gigante, filhos de mãe diferente, mas todos irmãos no final das contas. Porque todos tiveram, em algum momento, o mesmo traço. Tá? Em algum momento é um traço de tanto de rebeldia quanto de insatisfação com a vida. Todos têm o mesmo traço de tentar achar um jeito de ganhar dinheiro de uma forma melhor. Todos têm o mesmo traço de querer viver daquilo sem se matar de tanto trabalhar. Ó, eu Todos acho têm que a é mesma por isso ligação também que. com. Diga, diga. Desculpa te interromper, eu acho que é por Não, isso pode que interromper. todo mundo se entende, né? Por isso que é plebes para plebes. Porque querendo ou não, o Exato. Leta já está um pouco mais avançado, aí ensina quem está chegando agora, aí a gente vai pegando experiência, vai ajudando os mais novos, e acaba que vira uma família que não tem briga, vira um lar tranquilo. Tirando as tretas que tem no Twitter, idiota, mas normalmente para Sempre ensinar as pessoas haverá. estão muito dispostas. Uma coisa boa das pessoas que ensinam, né? Uma coisa que eu acho maravilhosa no Twitter e na comunidade de uma maneira geral, é que não é tolerável o, o, a junção do pensamento Fiat com o Bitcoin. Quando qualquer pessoa começa a criar um discurso Fiat, ela toma um corte que muitas vezes é severo, e é por isso que a gente é chamado de maximalista tóxico, porque muitas vezes é um corte tóxico, é um corte de fora, é um esculacho que tu toma. E É você do mesmo nível, né? é, Toxicidade, corte tóxico para quem é tóxico. Acabou. e aí você olha para a pessoa assim e fala, nossa, como assim? Peraí, por que eu tomei esse fora aqui? Vou estudar. E tu estuda e tu percebe, nossa, eu falei uma grande merda, meu Deus do céu. Isso E a quando comunidade você nesse vai, aspecto, isso quando você vai diga, estudar, né? A maioria das pessoas não vai estudar e fica chateada. fica muito chateado. Hashtag tá chateado. Muitas pessoas do padrão Fit, eu agora separei as pessoas em pessoas Fit, pessoas Bitcoin, não tem jeito. Né, tem dois tipos de pessoas no mundo, tem os bitcoinheiros e tem os normies. Eu penso assim, Eu, e os normies eu são os sempre chamo de NPC. normas por causa de você. É, não, os fucking normies, eles mesmos. E, a presença dos nomes faz com que a gente fique sempre nessa iminência de um surto de esculacho para a pessoa, porque a pessoa em algum momento vai falar besteira, Porque a pessoa falar merece. que vai falar que tem que imprimir dinheiro mesmo, e tu falar, não, você tá de sacanagem, e tu vai tomar um esculacho e não tem essa. Eu gosto muito disso porque é como você diz, Leta, o Bitcoin é um destruidor de egos. Então não vem com ego, não vem com autoridade, não vem dizendo que você era o pica do mercado financeiro. Não, você é um plebe, pô. Ah, um belo dia, eu já até falei isso aqui, um belo dia a gente vai trocar ideia com o Bukele, pô. Porque bem ou mal, todo mundo fala, ele é o presidente da nação. Sim, mas ele é plebe.
ele tá com aquela ideia de plebe, ele é uma pessoa acessível. Todos são uma pessoa acessível. Muita gente que chegou agora na comunidade vai olhar o Leto, vai olhar o Diego, vai olhar o Renato e vai falar, nossa, esses caras aí são os caras que eu, porra, admiro, queria tirar foto e tal. Mal Pô, acho sabem que eles eles nunca que vão são falar só uns comigo. tontos, imagina. E é exatamente isso, somos pessoas normais que acreditam numa coisa muito maior do que a gente, em algo que vai resolver e está resolvendo muita coisa errada no mundo. E é muito complicado não falar mais sobre isso, né? Como é que eu não falo? Como é que eu não chego para uma pessoa e falo, pô, cara, o leite está caro? Não tá, tá caro. Mas sabe por que ele está caro? Ele está caro por causa do dinheiro, o dinheiro fez isso, aconteceu, inflação e tudo mais. Como se É importar, fundamentoso. como se importar com as coisas do mundo norme, né? Tipo, é um negócio que tudo se torna muito desinteressante. Pelo menos pra mim, assim, minha capacidade de tolerar esse tipo de, sei lá, bullshit mesmo, assim, esse tipo de coisa inútil, sabe? Tipo, política, eleição, assim, eu já não me importava, mas puta que me pariu. Hoje em dia, tendo Cara, tá Bitcoin. um momento escroto, não tô aguentando mais. Pô, Então, eu nem vejo acontecer assim, tipo, sei lá, eu silencio quem fala de política e minha vida só acontece, assim, eu nem lembro que existe, assim, hoje em dia, hoje uma mina que eu sigo no Instagram postou, faltam 13 dias pra eleição, eu falei, puta, é verdade, tem essa porra de eleição, né? Mas eu Tem que consigo... votar, né? Eu também esqueço, pô. Ah, eu não, a eu não data eu não voto, eu sei não não, voto. mas direto passa aqui gritando, carro, esse povo que fica pagando pra ficar balançando bandeira. Putz, gastação de energia desnecessária. Eu Inútil, pô. já, já me estressei com isso, mas depois que a Dilma foi reeleita no Brasil, eu falei, cara, não tem mais o que fazer, esse Ó, país merece. só acredita em democracia quem nunca foi numa reunião de condomínio. E tenho dito. Tipo, quem acredita em democracia mesmo nunca tentou resolver qualquer problema num condomínio. É foda, é foda. É Democracia é um feito pra saco. ser paralisante, é feito pra não funcionar, assim. Tipo, no fundo ela é realmente feita pra evitar a concentração de poder. E nesse sentido ela realmente funciona. Só que aí ela é ineficiente em todas as outras coisas. E aí é tipo uma troca, assim, porque você prefere uma concentração de poder e aí você vai falar que você vai ter um déspota esclarecido. Que seja, o filho dele vai ser um merda. A história tá aí pra provar, sabe? Não, tipo, concentrar o poder sempre é pior. Então, nesse sentido, eu entendo a frase da democracia ser o menos. É o seu. Como é? O menos pior, é o menos pior É de o, é todos o os pior outros. sistema, é o Isso. pior sistema que existe, seguido de todos os outros. E é isso, tá ligado? É um sistema que é uma merda, mas paralisa tiranos muito melhor que qualquer outro que a humanidade já fez. Pois é, mas É. a ideia, a questão, inclusive, é até interessante, porque eu estava a gente saindo, que a gente acabou saindo um pouquinho da questão de Bitcoin, mas eu estava discutindo essas semanas falando sobre roupa, o Hans Hermann Hoppe, né, o filósofo, economista liberal, ele libertário, né, ele Só pensa traduzindo para o pessoal que lê, é aquele nome que se escreve Hoppe. Em alemão se fala roupa. exatamente, Ah, tá. exatamente. Não E é roupa o que a o gente veste. não é Deu a roupa, entender roupa que veste. Por isso que eu Eu fiquei. também Como pensei que ele ia assim? falar de roupa que veste. não, é Hoppe. Não, é justamente isso que eu estava discutindo. O Roupa, ele fala, democracia é muito ruim, é ineficiente, não sei o quê, mas a ideia da democracia foi feita justamente para ser ineficiente. Existem três poderes justamente para eles brigarem entre si, ninguém tomar o poder, ficar essa picuinha de discussão que existe hoje. Ah, mas isso é culpa do legislativo. Não, isso é culpa do executivo. Não, é culpa do judiciário. Isso aí foi cautelosamente construído para fazer isso daí. Enquanto eles brigam, não tem ninguém assumindo o poder. E o Só que a ideia era ali no John Stuart Mill, né, falava que o ideal
ter democracia é um estado mínimo, onde você tem os direitos, tem a proteção dos direitos básicos e todo o resto é difícil pra caramba de mexer. E só que, assim, acaba colocando coisa demais e essas coisas demais que é difícil pra caramba de mexer viram um problema. Porque aí, não, quem tem que colocar, sei lá, água na casa das pessoas é o governo. Mas aí o governo é ineficiente, é difícil pra caramba de mexer. E aí? O Gera Lawrence problemas. entende bastante disso por causa do direito. É tanta lei doida que ele tem que estudar, é Eu tanta entrei nessa. burocracia. Eu entrei nessa porque eu sempre fui um cara que gostou da estrutura das coisas. Eu sempre gostei de entender a estrutura de tudo, o funcionamento da sociedade, o funcionamento do comportamento humano, uma outra área que eu gosto de psicologia, o fundamento das coisas. E aí eu mergulhei na lei, né? E, cara, alguns advogados podem até ficar chateados com o que eu vou dizer, mas quando você mergulha no aspecto técnico das leis e você compara com a realidade, você se frustra tão grande a ponto de hoje eu trabalho com direito, né? Mas eu de fato vivo falando de outras coisas e não do direito. Eu nem presto mais tanta atenção para esse assunto porque ele porra, como não criticar? Como não xingar? Ele é uma completa merda. Uma completa teoria, né? Porque na hora da. Ô, Lawrence, você vai me desculpar, mas, pô, você gosta da estrutura das coisas, vai estudar logo direito. Dedica suas horas Calma. estudar engenharia, Isso. física, biologia, vai estudar direito. Porque eu gosto. Teve uma época que eu fui atrás, assim, eu sou de Brasília, então o sonho dos meus pais era que eu fizesse concurso público, como bom brasiliense, como bom candango aqui. E e aí eu fiz uns concursos assim, e aí eu tive que estudar direito constitucional, direito sei lá o quê, administrativo, blá blá blá. E aí eu fui atrás do professor, tá, tipo, mas por quê? Porque alguém, algum dia, teve uma opinião e falou: vamos fazer isso aqui numa lei, juntou outras pessoas, assinaram junto, é por isso. Não tem um sentido último, maior, grandioso, estrutural, Exato. né? Na grande maioria das coisas, não. Mas assim, o direito é a regra do jogo. Ou seja, você está falando aquela vez coisa do positivismo versus o naturalismo, né? O positivismo é isso. Se um grupo de pessoas resolveu escrever a lei no papel, do nada ela surgiu na realidade e é válida. E é muito estranho mesmo para mim também como umas leis não precisam fazer sentido. Mas eu entendo o ponto dele de, pô, quero estudar a sociedade, quero entender quais regras funcionam. A questão é que eu acho que quem tentar fazer isso a fundo vira o Coringa, assim, sai desesperado e quebrado. Exatamente. E é o que aconteceu. Eu queria aproveitar, eu tinha falado que tu é engenheiro, né? Eu falei, cara, em algum momento a gente vai falar sobre isso, porque eu queria fazer engenharia, porque a engenharia estuda a estrutura das coisas, só que eu sou zero vocacionado para engenharia. Eu tenho uma vocação, muito modéstia à parte, eu tenho uma vocação para estudar a sociedade, para estudar o regramento. Eu falo disso com naturalidade, eu vivo isso, eu penso nisso o tempo todo. Isso para mim é natural, é mais forte do que eu. Eu queria fazer engenharia e estudar números, pessoas, dados, e não pessoas. Estudar pessoas é complicado. Estudar sistemas com pessoas é mais complicado ainda. é o caminho pro antidepressivo. É o caminho perfeito para tomar um antidepressivo na tua vida. Não, ainda Cara, bem eu falo tem muito que é pessoas como você que tem complicado. vocação para isso, porque é difícil pra caralho, muito difícil. Eu não tenho cabeça para isso, não tenho paciência. Eu falo que é complicado porque, querendo ou não, aqui eu sou exposto muito ao direito por causa da minha noiva. Ela passou agora na OAB, na segunda fase, então eu peguei todo o período de estudo dela. E mesmo não estando na área, cara, é perturbador. Imagina você tentar dialogar com uma pessoa jurista ou da parte de direito. Não dá, eles são muito loucos. Tem discurso para tudo. Tu fala alguma coisa, bate de frente.
E eu falo muito do Laureus porque, cara, é muito difícil. Até hoje eu não vi uma pessoa que é do direito, um advogado e bitcoinheiro. É diferente. Eu já vi contador, que eu acho que é o mais tranquilo, mas, pô, advogado, eu nunca vi, não. Eu espero ainda Até um dia ver isso. porque, aproveitando esse ensejo aí, até porque é terrível. Nossa, eu fico lembrando das coisas e é terrível. Quem é afeiçoado mesmo ao direito e gosta daquilo, ela não consegue ver a sociedade sem o papelzinho escrito dizendo o que tem que fazer. Não consegue ver. Não consegue. E eu fico muito na merda, porque eu fico, pô, cara, mas isso daí é a lógica, é o meu comportamento natural. Muita gente chega para mim perguntando, pô, cara, mas você acha que isso é correto? Eu falei, você acha? A pessoa, não. Então não é, pô. O fato da lei estar dizendo que não quer dizer necessariamente que é. Se aquilo fere a tua índole, a tua moral, o teu sentimento íntimo, é porque tá cometendo uma injustiça. Então tá tudo errado, tá ligado? Uma E é segunda série. exatamente. Não Como entendi. ensinar sobre o BTC para um advogado? Não, Já pode pôr aí. eu tenho tentado converter o meu chefe para isso, mas ele é medroso. Ih, meu Deus. Tô falando mal do meu chefe aqui. Chefe, te amo, hein? Ele às vezes escuta, tá? Ele às vezes escuta. Não me manda embora, não. Você tá com o OPSEC em dia, então tá de boa. É verdade, verdade. Serve pra isso. Pode voltar a xingar. Ele tem medo, ele é medroso, ele tá tão vinculado ao mundo Fiat que você explica para ele, mas você, juro negativo, ele concorda, mas ele não sai, ele fala, não, mas eu vou continuar fazendo. Tipo, tá, have a fun stay poor, pô. Tá certo que ele é meu chefe? Beleza, tá ganhando mais que eu? Tá, mas, sabe, a gente sabe, eu não preciso aqui ficar explicando. A gente sabe o que tá passando pela cabeça dele. Não se trata de dinheiro somente, não se trata de poder aquisitivo somente. Tem tanto mais coisa, né? E para esse pessoal que só olha a lei, principalmente a letra da lei seca e fria, entender uma parada que envolve filosofia, que envolve tecnologia, que envolve computação, é complicado. Eles têm uma resistência absurda, absurda. E eu fico tentando, né? A gente tenta chamar, tenta mostrar, mas enquanto a pessoa Uma não se coisa der